Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. E como de costume, teremos mais um relato de traição para você e daqui a pouquinho a gente já volta para esclarecermos esse assunto de hoje. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Sou James, tenho 40 anos e sou sargento de primeira classe das Forças Especiais. Tenho uma vida cheia de desafios, mas tudo mudou quando descobri o plano cruel da minha mulher, Mia, de 30 anos, e seu amante, Oliver, de 50. Eles queriam me matar e me jogar em alto mar do iate dele. O motivo? Ficar juntos enquanto a esposa de Oliver, Charlotte, estava gravemente doente com câncer. Um dia, enquanto estava em casa, notei que Mia estava agitada e recebendo mensagens misteriosas de Oliver. Minha intuição começou a me alertar. Decidi investigar. O que descobri me deixou em choque. Eles tinham um plano perfeito para me eliminar. No dia marcado, tudo parecia normal. Mia sorria e me mandava mensagens de amor. Eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Quando cheguei ao iate de Oliver, um sentimento de tensão pairava no ar. Os dois fizeram questão de me mostrar uma noite tranquila, com pratos deliciosos e vinho. Mas, assim que a noite avançou, percebi que o momento chegou. Quando saímos para um passeio na proa, minha esposa me deu um tapa no rosto dizendo não me amar e Oliver sorrindo me empurrou. O mundo girou enquanto eu caía no mar profundo. A escuridão me cercou, mas antes que eu desistisse, ouvi vozes familiares. Minha equipe de mergulhadores estavam submersos ou aguardando agir e me salvaram. Quando emergi, vi seus rostos de alívio. Mas a vitória não veio sem um preço alto. Mia e Oliver pensaram que tinham me eliminado, mas a noite se virou contra eles quando minha equipe se vingou. Oliver e Mia ingeriram sonífero, e minha equipe fez o resto. A dor que eles causaram virou-se contra eles. Ambos foram operados e perderam o poder de se mover do pescoço para baixo. Surpreendentemente, toda a fortuna dele veio parar em minhas mãos. Descobri que ele havia vendido tudo para fugir, mas, na verdade, tudo foi transferido para mim. Resolvi não guardar rancor e decidi ajudar Charlotte, a esposa de Oliver, e sua filha, Olivia, de 20 anos. Ofereci custear o tratamento dela e sustentar as duas. Com o tempo, Olivia se apaixonou por mim. Agora, estou ansioso para um novo capítulo da minha vida. Estamos esperando um casal de gêmeos, e o futuro parece mais brilhante do que eu jamais poderia imaginar, mesmo após a traição e o perigo que enfrentei. Minha ex e seu amantes agora inutilizados e presos. Cumprindo pena por tentativa de assassinato. Eu havia gravado tudo. Minha desculpa por ter sobrevivido é que fui salvo por pescadores. Homens da minha equipe disfarçados. Isso não foi vingança, foi acerto de contas. No dia do julgamento, minha ex-esposa e seu amante ficaram assustados por me verem vivo. Eu sorri e perguntei se valeu a pena. Eles choravam e eu sorria. Ainda disse para o amante dela: você vai ser vovô e nunca terá contato com seus netos que são meus filhos. E sua ex-esposa está curada agora. Será uma excelente avó, e vocês sofrerão até o último dos dias. Foi lindo ver a cara de sofrimento deles. E esse foi nosso relato de hoje e até o próximo, pessoal. Bem interessante, não é? Vocês sabem que eu não sou simpatizante de vingança. Mas existem situações que não podemos chamar de vingança, como esse fato do relato aí. Isso não foi vingança, foi um acerto de contas, ou ajuste de contas. Eu vi esse assunto uma vez, num filme de faroeste, que era Tombstone. Se eu não me engano, era esse o nome do filme, Tombstone. A lei está chegando, algo assim. E tinham dois atores que eu acho muito bons atores, que era o Kurt Russell, que ele fez o papel do xerife White Earp,
E também tinha o falecido Val Kilmer, que fazia o Doc Holliday. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Inclusive, eu tenho esse filme salvo no meu computador. Eu gosto muito desse filme. Nossa, é muito bom. E tem um outro também com Kevin Costner, falando sobre o mesmo personagem, que é o White Earp, esse xerife do Velho Oeste e tal, onde ele fez o papel principal do filme. Eu gosto muito de filmes assim desse tipo. E nesse filme, Tombstone, o Val Kilmer, que fazia o amigo dele, o Doc Holliday, ele disse que o que o amigo fez não foi vingança, foi um ajuste de contas, ou acerto de contas. E realmente, é bem isso mesmo. Porque, imagina, você, além de ser traído, como no relato, a esposa estava traindo o cara há muitos meses, e ainda organizar a morte dele, tentar matá-lo, ela e o amante, aí você está sendo traído, aí vem o cara zombar de você, ou te agredir, ou tentar te matar, junto da sua esposa, não é? Aí complica. Aí a questão não é vingança, a questão é uma reação. A pessoa faz algo e sempre tem uma reação, não é? É isso, não tem outra conversa. Eu conheço uma história que a mulher era muito vulgar. É um outro nome. Na verdade, vocês podem substituir por um outro nome. Começa com P, não é? E essa mulher, ela era casada com um cara muito boa pessoa, muito correto, mas ela, com fogo na chavasca, queria dar para todo mundo. Hoje em dia, pelo que eu conheço dessa pessoa, já passou dos 3.000 homens. E mulheres também, não é? Gostava de tudo. Mas veja bem, ela, como não presta, com o marido, eles tiveram uma criança. Só que ela fez a cabeça da criança dizendo que a culpa do fim do relacionamento foi do marido. E a criança cresceu, se tornou uma pessoa adulta, achando realmente que a culpa era do pai. Só que a culpa era da mãe, não é? O nome com P que vocês imaginaram aí. E até hoje a relação com o pai, não é uma relação boa, porque ela acha mesmo que a culpa é do pai. O pai tinha que aceitar, tá entendendo? Ser traído, ela ter os bilhões de amantes que ela queria ter e o cara aceitar. Mas esse não é o problema, porque isso é bem comum nos dias de hoje, não é? Existe até inclusive algumas pessoas que gostam de ser traídas, se sentem bem, sentem prazer com isso. Mas tem outras pessoas que são traídas e aceitam porque não conseguem arrumar alguém melhor. Tem de tudo, gente, tem de tudo. Mas esse não é o problema específico aqui da situação. O problema foi que essa mulher, ela depois se envolveu com um cara casado, que era policial e perigoso, segundo algumas pessoas. Diziam que ele era perigoso. E ela fez a cabeça do cara, querendo que o cara desse uma coça no ex-marido dela. Estão entendendo? Só que o ex-marido dela foi informado disso, porque o cara começou a sondar sobre a vida do ex-marido dela. E o ex-marido, como um bom, digamos assim, cidadão de bem, e habilidoso nas artes de luta, ele ficou sabendo e se preparou para caso acontecesse isso. Mas aí o perigoso desistiu da ideia de pegar e dar uma surra nesse marido que era vítima da situação. O marido, ele ia fazer o seguinte, ele iria finalizar o perigoso e depois ir atrás da mulher dele, da ex, e fazer a mesma coisa com ela. A esposa do perigoso descobriu a amante e deu uma surra nela. Olha só o castigo. Karma não é mesmo? E não seria vingança, seria um ajuste ou acerto de contas. Vocês não concordam com isso? Já pensou? Eu estou numa situação, aí chega um cara, o atual de alguma ex minha, e fala alguma coisa comigo, me afrontando. Não vai ficar bom o negócio, não vai ficar bom. Tem um soco que eu dou, que é o 1 polegada,
que a pessoa voa por metros, se é que vocês me entendem. E é um negócio assim, bem suave, né? Por dentro lasca tudo com farofa. Então eu tenho cuidado onde eu vou bater na pessoa, porque pode causar a morte, se é que vocês me entendem. Existem pessoas que não precisam de arma, estão entendendo? Agora você imagina uma pessoa achar que pode ofender outra, não é? Ou ir agredir, bater, dar uma surra, ou até inclusive armar a morte da pessoa que está sendo traída e acham que isso é uma coisa justa, normal. Justo ou não, o que foi o castigo que eles tiveram, que tem tudo a ver com karma. E quem causou o karma foi o marido da história. E realmente, o cara era das forças especiais. Tinha uma patente lá grande nas forças especiais. E a equipe dele cuidou, né, dos amantes, impossibilitando eles de serem felizes, nunca mais serão felizes, estão cumprindo pena e não mexem em nada do pescoço para baixo. Olha que delícia, não é? É justo, muito justo, porque eles queriam a morte do cara do relato. Eles queriam finalizá-lo. E foi justo. Eu bato palmas. Como eu disse, não foi vingança. Foi um acerto de contas. E bem acertado. Vocês não concordam? Eu fico imaginando uma situação dessa. Uma pessoa achar que, na verdade, a ex-esposa daquela história que eu contei para vocês é que queria se vingar, né? Porque o ex-marido não aceitou as traições, não aceitou permanecer com ela. E ainda fez a criança que eles tiveram sentir raiva do pai, que não tinha culpa de nada. Ela queria se vingar, dando uma coça no ex-marido. Que sorte que o perigoso desistiu, não é verdade? Porque hoje não existiria nem o perigoso e nem a ex. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é muito cuidado com quem você tenta fazer o mal. Porque tem gente que sabe retribuir, ou na mesma proporção, ou exageradamente. Como nesse caso aí. Eu não sei se foi tão exagero, porque o exagero seria algo pior do que a morte. Talvez ficar como esses dois do relato estão agora, sem se mexer do pescoço para baixo, talvez tenha sido um exagero. Mas aquele exagero justo. Vocês não concordam? O plano deles era finalizar o cara, que não fez nada de errado. Só era trabalhador, um bom marido, um bom pai, mas a Evinha queria ser rica e ainda perdeu tudo, porque o dinheiro do amante ficou com o marido, que deu um golpe de mestre. Estão entendendo? Eu acho que o karma foi magnífico, foi orgasmático, causou orgasmos. Você não concorda comigo? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, ou não, tanto faz. Mas, se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!